versículo 23 e 24, amém? Gênesis 37, 23, 24. Tu és fiel, Senhor, aleluia. Gênesis, capítulo 37, seus versículos 23 e 24. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia. Não havia água nela. Amém? Amém. A igreja pode se assentar glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Nós conhecemos a passagem de José. Aleluia. E eu meditando nessa palavra, o Senhor falava muito comigo a respeito da túnica de José. Aleluia. Bem sabemos que José, ele era muito amado pelo teu pai. E os irmãos de José, aleluia, o invejavam. Porque o pai amava mais José do que teus irmãos. Glória a Deus, aleluia. E quando a palavra vem nos dizer, aleluia, que quando José chega, aleluia, a seus irmãos, os seus irmãos, aleluia, ele tiram a túnica de José. Mas antes de chegar nesse ponto, aleluia, José, ele era um menino sonhador. José, ele tinha sonhos. E todo sonho que José sonhava, que ele tinha, ele contava para os seus irmãos, ele contava para o teu pai. E isso foi gerando, aleluia, dentro dos irmãos de José, uma inveja, uma revolta. Todas as vezes que José, ele contava seus sonhos a seus irmãos, aleluia, isso, aleluia, fazia com que crescia a ira dentro do coração de seus irmãos. Mas a gota d'água para eles, aleluia, foi quando, aleluia, o pai, aleluia, de José fez uma túnica para ele. Uma túnica a qual José não pediu para o pai fazer. Uma túnica a qual José, aleluia, nem sequer, aleluia, pensava em ter, aleluia. Mas o pai, aleluia, assim mesmo ele quis fazer. E assim, aleluia, o pai de José faz uma túnica para ele na medida de José. Aleluia, do jeito, aleluia, que o coração dele almejava, aleluia. O pai de José foi e fez uma túnica para ele. E quando José, ele veste essa túnica, aleluia, e chega perante a seus irmãos, aquilo para eles foi a gota d'água. Porque já não bastava José e seus sonhos, agora José tem uma túnica a qual o pai fez exclusivamente para ele. A revolta dos irmãos de José cresceram de uma tal maneira que eles resolveram, aleluia, pegar José ali, pegar a sua única túnica, aleluia, a qual o pai deles, aleluia, havia feito com tanto amor, e jogar, aleluia, José dentro de uma cova. Eles jogaram José dentro de uma cova, mas eles pegaram a túnica de José e ficaram com ela. O que eu quero dizer nesta noite: o que é teu é teu. Glória. Aleluia. O que é teu ninguém tira de você. Glória a Deus. O teu chamado, aleluia, ninguém tira de você. A unção a qual o Senhor derramou sobre você, ninguém tira de você, aleluia. Ainda que se levantem com inveja, com ira, para tentar jogar você dentro de uma cova, para tentar jogar você dentro de um poço, podem tirar a tua túnica, mas não podem tirar a promessa que há sobre você. Ninguém tira a promessa, ninguém tira a unção, ninguém tira, aleluia, o propósito que o Senhor tem na tua vida. Podem te tirar tudo, mas a presença dele, mas a promessa dele, mas a unção dele, aleluia. Quantas pessoas nesse exato momento estão sofrendo por causa do chamado, porque não pediram, aleluia. Eu tenho certeza, aleluia, que você que está aqui não pediu o teu chamado. Você nem
nem sonhava, aleluia, sequer ser um pastor. Você nem almejava sequer ser um missionário, ser um pregador da palavra, nem sequer um adorador. Mas olha você aí, fazer o que se o papai olhou para você e viu graça? Fazer o que, aleluia, se o Senhor assim olhou para você e te escolheu e te chamou, aleluia. Quantos hoje, por causa do chamado, estão sofrendo perseguições? Quantos hoje, por causa da unção que o Senhor derramou, aleluia, estão querendo, aleluia, te jogar dentro de uma cova? Aleluia. Oh glória. José, ele não pediu a túnica, mas o pai quis dar. Você não pediu, mas o Senhor, ele quis te dar. Ele quis derramar sobre você a unção. Aleluia. Agora você entende porque muitas das vezes você é tão perseguido, você sofre tanto, porque muitas das vezes você se pega perguntando: Senhor, por que eu, Pai? Por que eu tenho que passar por tantas coisas, Senhor? É por causa da promessa, é por causa do chamado, é por causa do propósito, aleluia, que o Senhor tem com você. Você é diferente. José era diferente, ele não era como os irmãos dele, embora eles foram criados junto com seus irmãos, aleluia, mas José era diferente. José tinha um brilho diferente, aleluia, e com você também não é diferente, aleluia. Deus santo, entende uma coisa, aleluia, você se pergunta por que só você que passa por isso, por aquilo, por que, aleluia, os seus irmãos não, por que fulano não passa, por que ciclano não passa, porque tudo para você é mais difícil e para os outros é mais fácil, aleluia, porque você não é qualquer um, aleluia, porque você é alguém, porque você tem chamado, tu tem propósito, porque você tem a unção, aleluia, porque você é diferente, aleluia. A diferença que José carregava com ele fez com que crescessem a inveja dos seus irmãos, fez com que crescesse a ira dentro do coração dos teus irmãos, aleluia. E sabe aonde começa muitas das vezes a inveja, a perseguição? Dentro da nossa própria casa, no meio da nossa parentela. O inimigo começa a usar, aleluia, os nossos ao nosso redor, aleluia, para nos afrontar, para nos desanimar com palavras, com atitudes, aleluia, palavras que machucam, que fere a alma, aleluia. Não foi diferente com José, aleluia. José sonhava sonhos que ele não pediu para sonhar. Quem sabe você tem planos, tem sonhos, aleluia, e muitas das vezes, aleluia, você contou teus sonhos para alguém, contou os seus objetivos para alguém, aonde você quer chegar, o que você quer alcançar, e o que você ouviu, só palavras de derrota, só palavras que te deixaram para baixo, palavras, aleluia, que talvez falavam para você: tá sonhando demais, é grande demais, olha para você, aleluia. Mas só que se esquecem que você é diferente, se esqueceram de uma coisa: você tem um Deus, aleluia, que tudo pode fazer, aleluia. Você tem um Deus, aleluia, que não se esqueceu de você, ainda que o homem se levanta contra a tua vida, aleluia, ainda que se levantem, aleluia, para falar que você não vai conseguir, que você não vai alcançar. Deus está dizendo: sou eu quem dou a última palavra, e a minha palavra nesta noite é: continua, porque eu sou contigo, continua, porque quem vai abrir a porta sou eu, continua, porque quem vai fazer o milagre sou eu, continua, aleluia, porque a vitória quem vai dar sou eu, o Senhor Deus de Israel, aquele que nunca perdeu batalha, e não vai ser a sua, aleluia, que ele vai perder. Deus está no controle da tua casa, Deus está no controle da tua vida, aleluia. Podem tirar a tua túnica, mas a promessa ninguém tira, a unção ninguém tira, teu chamado ninguém tira, o que é teu é teu, aleluia.
Ainda que você está desanimado, está cansado, está triste, mas o Senhor, Ele é contigo. Aleluia, não desista. Aleluia. Os irmãos de José acharam que tirando a túnica de José ia tirar tudo dele. Estavam enganados. Aleluia. E sabe por que o que é teu, ninguém toma, ninguém tira. Assim como a túnica de José foi feita especialmente para ele. Não cabia nos irmãos dele a túnica. Os irmãos dele podiam até tentar vestir, mas não cabia. Porque não foi feito para eles. Foi feito especialmente para José, na medida de José. É por isso que eu digo, porque o que é teu. Não cabe mais ninguém, aleluia. Não tem como tirar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Há uma promessa sobre a tua vida. Glória. Há uma promessa sobre a tua casa. E ninguém pode tirar. Aleluia, sabe por quê? Quem fez a promessa é fiel para cumprir, aleluia. E não importa como você está agora. Não importa se você está querendo desistir. Não importa se você está querendo parar, aleluia. Mas aonde você for, a promessa do Senhor te seguirá. Aonde você for, o teu chamado é com você. A unção está com você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas hoje estão paradas espiritualmente, mas ainda há uma promessa sobre elas. O chamado, aleluia, não foi perdido. A unção, ela não foi retirada. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Muito pelo contrário, o Senhor deu, aleluia, e Ele não vai tirar assim. Quem é um homem para querer matar os teus sonhos? Quem é um homem para falar que você não vai conseguir? Quem é um homem para dizer que você não vai chegar lá? Quem é um homem, aleluia, para julgar o teu chamado, sendo que quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi o Senhor, aleluia. O que mais vemos hoje é irmão que não respeita o chamado do outro, é irmão que não concorda com o chamado do outro, aleluia, se esquecendo, aleluia, que quem chamou foi Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. É irmão com inveja de outro irmão por causa da unção que o irmão carrega. Aleluia. Se esquecendo que não foi o homem, aleluia, mas foi o Senhor quem ungiu. Glória. A unção vem dele. Nós não somos nada. Sem ele, nada nós podemos fazer. Se não for a graça, a misericórdia dele. Se não for ele para derramar unção. Se não for ele para nos chamar, aleluia, nada somos. Glória a Deus, aleluia. Jesus. A briga começa aí. Glória. No meio da parentela. Dos irmãos. Aleluia. Hoje não é diferente. É irmão de igreja brigando com outro irmão. Aleluia. Ei, o irmão que você persegue não tem culpa do chamado que ele tem. Foi Deus que chamou, foi Deus que escolheu. Foi assim que Deus quis, aleluia. Irmão com inveja, aleluia, daquilo que o outro irmão tem. Aleluia. Irmão, em nome de Jesus, temos que aprender a cada dia a se humilhar, a descer na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se o teu irmão ele tem unção, se ele tem dom, aleluia, não foi de graça. Ele pagou um preço. Foi lágrima, aleluia, foi joelho dobrado, foi sofrimento, foi dor, aleluia. Deus ele dá, mas cabe a mim e a você exercermos, aleluia, a unção, o dom, o chamado que o Senhor nos deu. Pessoas com seus dons, aleluia, parados. Aleluia. Pessoas, aleluia, que o Senhor deu ferramentas, aleluia, mas pararam. Por quê? Porque não aguentaram a perseguição, não aguentaram as calúnias vindas de onde? Dos irmãos. Aleluia. Se esquecendo que a palavra do Senhor diz: com pão
E quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Como, aleluia, quer herdar o céu, aleluia, brigando por causa de chamado, brigando por causa de unção. Aleluia, nós temos o mesmo Pai. Aleluia. Mas sabe qual é o problema? É que muitos olham, mas Deus, Ele deu mais para aquele irmão do que para mim. Deus derramou, aleluia, mais unção na vida daquele irmão do que na minha. Mas você sabe o que aquele irmão está fazendo para alcançar, para almejar, aleluia, aquilo que Deus tem na vida dele? Ele está pagando preço, porque não é de qualquer maneira, aleluia, Deus Santo. Há um preço a ser pago, aleluia, há renúncias a serem feitas. E muitas das vezes hoje o crente não quer pagar preço. Ele acha que para descer unção, aleluia, é de qualquer jeito, de qualquer maneira que Deus vai fazer acontecer, e não é. Deus não é Deus de bagunça. Deus não é Deus de confusão. Aleluia. Se Deus chamou o teu irmão para ser um ministro da palavra, aleluia, em nome de Jesus, aceita. Aleluia. Porque o que mais vemos hoje, irmãos, é quando o irmão, aleluia, o Senhor, Ele chama, Ele separa. O irmão vai ser ungido. Quantos, aleluia, dentro da casa da própria do Senhor estão contra teu irmão? Com a boca estão dando parabéns, aleluia, glória a Deus, mas o coração se fecha. Aleluia. E os pensamentos começam. Mas olha, o irmão fulano de tal, você não sabe a intimidade que ele tem com o Senhor. Você não sabe, aleluia, quantas das vezes ele dobra o joelho para falar com o Pai. Você não sabe o preço que ele pagou para chegar aonde ele chegou. Aleluia. Glória a Deus. Podem ter inveja de você. Aleluia. Podem ter inveja daquilo que você possui. Mesmo nós não temos nada, irmão. Você já parou para pensar isso? Quantas das vezes você pensou: Pai, eu não tenho nada. Deus, olha isso. Fulano e ciclano tem inveja de mim, mas olha para mim, eu não tenho nada. Eu não sou ninguém. Mas não é pelo que você tem, é pelo que você carrega dentro de você. Aleluia. Tu carrega a presença do Senhor. E quem carrega a presença, aonde ele passa, aonde ele chega, quem está nas trevas, irmão, se incomoda mesmo, porque a luz traz diferença. Aleluia, Deus Santo. Você carrega a presença. Glória a Deus. Eu aprendi que quem carrega a presença, quem é chamado, ele carrega um selo, aleluia, espiritualmente falando dentro dele, Aleluia. que somente, aleluia, o inimigo ele consegue enxergar. Você tem o selo da promessa em você. Aleluia. Aleluia. É por isso que muitas das vezes você não entende por que fulano, ciclano, aleluia, tem inveja de você, porque te persegue. Aleluia. Porque eles não carregam o que você carrega. Eles não têm o que você tem. Chamado, a unção, a presença do Senhor. Os irmãos de José não só pegaram a sua túnica, não só jogaram ele, aleluia, dentro de uma cova, como também vendeu seu irmão. Aleluia. Entende uma coisa? Tudo há um propósito. Aleluia. A luta que você está passando agora não é em vão. Tem propósito. A lágrima que sai dos teus olhos quando você fala para o Senhor que não está aguentando mais, tem propósito. Aleluia. A porta que se fechou para você tem propósito. Aleluia. Teu filho tem propósito. A tua casa tem propósito. Mas pastor, eu não estou entendendo nada que está acontecendo na minha casa. O que está acontecendo, aleluia, na minha vida. Está tudo de cabeça para o ar. Aleluia. O Senhor está dizendo: você não está entendendo ainda? É propósito. O Senhor, Ele permite, aleluia, muitas das vezes a porta se fechar, a luta vir, aleluia, para que eu e você aprendemos
a nos achegar a Ele. Para que eu e você possamos aprender a sermos totalmente dependentes dEle. Porque muitas das vezes, irmão, a porta se fecha, a gente pensa que é o inimigo que fechou. Porque muitas das vezes algo dá errado na nossa vida, a gente já começa a falar: opa, o inimigo se levantou. Irmão, nem sempre é o inimigo. Às vezes é o próprio Senhor, aleluia, querendo que a gente aprenda a sermos dependentes dEle. Sabe por quê? Porque muitas das vezes quando acontece algo conosco, pode ter certeza que a gente vai querer desabafar com alguém. Aleluia. A gente vai procurar um ombro para chorar. A gente vai procurar alguém para desabafar, achando que essa pessoa vai ajudar a solucionar nossos problemas, se esquecendo que o único que pode é o Senhor. Aleluia. Antes de você querer sair por aí falando dos teus sonhos para todo mundo, fala com Deus. Antes de você querer sair por aí, aleluia, procurando um ombro amigo para se consolar, para chorar, chora nos braços do Pai. Chora aos pés do Senhor. Entra dentro do teu quarto e fala com Ele em secreto, aleluia, porque Ele te ouve, Ele te responde. Sabe por quê? Porque homem nenhum tem o poder de curar feridas aí dentro como o nosso Deus, Ele pode. Como o nosso Deus, Ele tem poder, aleluia. De que adianta procurar um ombro para chorar, sendo que vai ser momentâneo. E essa dor que você carrega aí dentro, será que o homem ele vai conseguir tirar de você? Essa preocupação que você carrega, esse fardo pesado que você tem carregado, ninguém está vendo. Você está carregando um peso, aleluia, e ninguém está enxergando nada. E muitas das vezes você também questiona: será que ninguém está vendo o que eu estou passando, o que eu estou carregando? Não, mas o Senhor, Ele está. Aleluia. E é por isso que Ele fala na palavra dEle: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Entrega na mão dEle esta noite todo o fardo que você tem carregado. Entrega nas mãos dEle essa noite toda a tristeza, toda a angústia, todos os seus problemas. Aleluia. Porque eu tenho certeza que quando você entregar para Ele, Ele vai enxugar tuas lágrimas. Aleluia. Ele vai tirar todo o peso, todo o fardo. Ele vai entrar lá no profundo, no oculto, no escondido, aonde o homem não vê, aonde ninguém sabe. Ele vai sarar tuas feridas. Ele vai curar tua alma. Aleluia. Eu sei que você não pediu, mas Ele quis te dar. Aleluia. Aproveita. Aleluia. Agradece. Eu sei que é difícil. Aleluia. Não foi fácil para José também, mas Deus deu vitória para José. Porque além, aleluia, da raiva de seus irmãos, da inveja de seus irmãos, da sua túnica rasgada, os irmãos José ainda mentiram para o pai dele, dizendo que ele foi morto. Além dos irmãos terem jogado ele dentro de uma cova, de terem vendido ele, aleluia, José ele vai parar aleluia, dentro da casa de Faraó. Pensa que parou por aí? Aleluia, não. Entende uma coisa? Tudo que o Senhor permitiu José passar teve propósito. Aleluia. No final de tudo, Deus honrou José. Ele virou governador do Egito. Glória. Aleluia. Aleluia. Teve propósito. É por isso que o Senhor está permitindo algumas coisas acontecerem na tua vida, porque tem propósito. Aleluia. Sabe qual é o propósito? Aleluia. É de você abrir a tua boca e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Ele tem propósito de salvação, aleluia, na tua casa. Ele tem propósito, aleluia, nos seus filhos. Ele tem propósito na tua vida. Aleluia, Deus Santo. Ele tem propósito, aleluia. Não é em vão, aleluia. É por isso que o Senhor está dizendo: não desista. Aguenta mais um pouquinho, porque está chegando. Você vai cantar o hino da vitória.
você, pessoas vão se render ao Senhor. Aleluia. Mas vai ser através de você, entenda isso. Porque o chamado é teu, a unção é tua. Aleluia. O Senhor colocou uma responsabilidade nas tuas mãos. Glória a Deus. E a responsabilidade é muito grande. Responsabilidade de almas, de vidas. É, Deus, olha isso. Chamado ministério. Porque eu falo para agradecer. Porque não é qualquer um que Ele chama. Não é qualquer um, aleluia, que Ele unge. Evangelho não é para todo mundo. É para quem suporta. É para quem crê. Não é para quem quer, não, irmão. Porque se fosse a nossa vontade, a gente não estaria aqui. Mas é a vontade dEle. E nós temos que entender uma coisa: que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ainda que para nós é dolorido, é difícil, a obra do Senhor é espinhosa. Ela traz sofrimento, mas ela também traz milagres. Aleluia. Milagres impossíveis, aleluia. De muitas das vezes eu e você até acreditarmos, mas milagres que eu e você, o Senhor nos permite viver, nos permite, aleluia, alcançar. Não desista do teu chamado. Glória a Deus. Em nome de Jesus, aleluia. Não desista dos teus filhos. Não desista da tua casa, porque vai valer a pena. Porque um dia você vai olhar lá para trás e até você mesmo vai falar: é, Senhor, foi difícil, mas olha eu aqui, porque o Senhor esteve comigo. Como a palavra dele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você pensar que está fraco, forte você está. Porque é o poder dele que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Essa responsabilidade que você tem, agarra ela. Aleluia. A partir de hoje, se levanta. Começa a exercer os seus dons. Começa a exercer teu chamado. Aleluia. É tempo de despertar. É tempo de se levantar. Aleluia. José passou por tantas coisas, mas ele não desistiu. José, ele foi fiel, aleluia, ao Senhor. José, ele foi caluniado. Tentaram manchar o nome de José. Quando a esposa de Potifar, aleluia, inventou calúnias, aleluia, contra José, falando que ele havia abusado dela. Tentaram manchar, aleluia, o nome de José. Mas mesmo assim, José, ele permaneceu fiel. E o Senhor honrou José, aleluia, pela tua fidelidade. Aleluia, porque ele não desistiu. Quem sabe você está dizendo: pastor, é fácil falar, porque a senhora não sabe o que eu estou passando, a senhora não sabe como está a minha casa, a senhora não sabe como está o meu armário, a senhora não sabe como foi meu dia, a senhora não sabe o que eu tive que ouvir. Irmãos, todos nós passamos por lutas. Mas uma coisa eu falo para você: Deus, ele não dá um fardo maior do que aquilo que você possa carregar. Se o Senhor está permitindo você passar por essa luta, por essa prova, é porque Ele confia em você, Ele sabe do que você é capaz. É você que não está enxergando o quanto você é forte. É você que não está vendo o quanto você é capaz. Porque o Senhor, quando Ele olha para você, Ele não olha para você olhando assim, vendo um fraco. Ele não olha para você, aleluia, olhando a tua fraqueza. Ele não olha as tuas limitações, não. Muito pelo contrário. Aleluia. Se é Ele que é a tua fortaleza, Ele é teu descanso, Ele é teu médico, é Ele que é teu amigo. Porque todas as vezes que você parar, aleluia, e dizer: Senhor, eu não consigo mais, eu quero parar. Todas as vezes que você pensa em desistir, o Senhor, Ele se levanta. Ele estende a mão para você e te levanta. Quer uma prova disso? Quantas das vezes você falou que não aguentava mais? Quantas das vezes você falou que ia embora, ia jogar tudo pro alto? Quantas das vezes você pensou em ir morar para um lugar bem longe que ninguém
Às vezes você pensou em tirar sua própria vida, você pensou em sumir. Mas você não fez. Olha você aí. Mesmo na dificuldade você está caminhando. Glória. Mesmo no sofrimento, no choro, aleluia, você está aí caminhando. Mesmo com a porta fechada, você está adorando. Mesmo, aleluia, com um levante sobre você, com um peso, você está continuando. Da onde vem essa força? Da onde vem isso que nem você entende? Vem do Senhor. É Ele quem não permite você abrir mão. É Ele quem não permite você retroceder. Ah, pastora, mas eu conheço pessoas, aleluia, que abriram mão, aleluia, e retrocederam. Pode até ser, aleluia, mas é passageiro. Porque não adianta, irmão. Como diz aquele louvor, quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe viver. Chega uma hora que começa a queimar o coração. Chega uma hora, aleluia, que o Espírito Santo começa a incomodar. Volta para casa, volta a me adorar, volta a orar, aleluia, volta para a minha presença, irmão. Chega uma hora que não dá. Chega uma hora que você tem que voltar. Aleluia. Chega uma hora que não tem mais jeito. Ele permite você passar no estreito. Aleluia. Ele permite você passar no deserto. Você chorar, você sofrer, para você entender, aleluia, que Ele não desiste de você. Aleluia. Tu tá entendendo? Ele não desiste de você. Você pode até desistir dele, do teu chamado, mas Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir da tua casa. Ele não vai desistir da tua família. Porque há propósito, porque tem uma promessa, porque Ele quer salvar você e a tua casa. Aleluia. Quantos livramentos Ele já te deu? Livramento de morte, livramento de acidente, livramento as quais você nem viu. Quantas das vezes Ele fechou a sepultura, aleluia, para você? Quantas das vezes, aleluia, Ele abriu portas, mas Ele também fechou porque foi necessário Ele fechar. É por isso que muitas das vezes a gente não tem que questionar o Senhor porque da porta fechada. Porque, aleluia, você não entende que pessoas se afastaram de você sem você fazer nada. Porque foi o próprio Senhor que afastou essas pessoas de você. Porque Ele ouve conversa que você não ouve. Porque Ele sabe que é melhor para você. Melhor coisa é andarmos com quem é espiritual, com quem ora, com quem tem propósito. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo agora? Porque muitas das coisas acontecem só com você. E não é só com você. É com aqueles, aleluia, que carregam a presença do Senhor. É com aqueles que têm chamado. É com aqueles que têm unção. Aleluia. Ele não quer te perder. E Ele não vai te perder. Você lembra da passagem do filho pródigo? Aleluia. Ele tinha de tudo. Mas de uma hora para outra ele resolveu pegar a tua herança com teu pai e sair por aí pelo mundo. Aleluia. Ele quis conhecer como é lá fora. Mas chegou uma hora que não deu mais. Ele teve que voltar para casa. Aleluia, Deus Santo. Ele teve que voltar para a casa do pai novamente. Aleluia. Aleluia. E quando ele voltou, ele foi muito bem recebido. Aleluia. Mas não se permita chegar nesse ponto. Aleluia. Eu sei que a calúnia, ela dói. A fofoca, muitas das vezes, irmãos, é complicado. A injustiça dói. A indiferença dói. Eu sei que há muitos questionamentos. Mas fazer o quê? Se Ele olhou para você e viu graça, se Ele olhou para você e te chamou pelo nome, fazer o quê? Aleluia. Se Ele te escolheu, tu é vaso nas mãos do oleiro. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Não desista. Faz o seguinte: quanto mais se levantam contra você, mais você ora. Quanto mais falam de você, mais você adora o nome do Senhor.
Quanto mais te caluniam, mais você dá glória a Deus. Sabe por quê? É sinal de que você está incomodando o inferno com a sua adoração, com a sua oração. E o inimigo, ele não fica satisfeito. Vale a pena, aleluia, fazer a vontade do Senhor. É melhor, aleluia, fazer a vontade do Pai e desagradar ao homem, do que agradar ao homem, aleluia, e desagradar ao Senhor. Porque o homem, ele não vai te salvar. Ele não tem poder para te salvar. A salvação, ela é individual. Aleluia. Muito pelo contrário. O homem, aleluia, muitas das vezes, em vez de estender a mão para ajudar, não. Com a calúnia, com a difamação, com a fofoca, só faz é derrubar. Quantas pessoas hoje não estão mais, aleluia, na presença do Senhor? Por causa de perseguição dos seus irmãos, por causa de inveja, por causa de calúnia e de fofoca. Ah, mas pastora, aleluia, quem vai para a igreja, aleluia, fica focado nisso, nunca entrou lá por causa de Jesus, irmãos. Nós somos carne. Aleluia. A gente se entristece. Tem coisas, tem palavras que entram dentro de nós, irmãos. É uma palavra só que parece que rasga a alma. Tem mais para derrubar do que para levantar. Aleluia. É por isso que nós temos que aprender com Jesus. Aleluia. E fazermos a diferença a qual o Senhor nos chamou para fazer. Aleluia. Somos a luz do mundo e o sal da terra. Mas não desista, ainda que seja difícil. Aleluia. Continua, mesmo chorando, mesmo sofrendo, continua, porque Deus vai te honrar. Pode ter certeza disso. Deus dá honra, aleluia, a quem tem compromisso com Ele. Deus honra, aleluia. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Ele tem visto sim as tuas lágrimas. Ele tem visto sim a tua dor. Ele tem visto sim as tuas aflições. Você acha que mesmo que Ele não viu a de José? Quando José estava dentro daquela cova, você acha que Ele não viu a tristeza de José? Aleluia. Quando José foi vendido, quando José tentaram manchar, aleluia, teu nome, Deus, Ele tudo vê. Aleluia. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de José. Quem dirá de você? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Essa é a palavra que eu deixo nessa noite para a igreja. Em nome de Jesus. Até aqui o Senhor falou. Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade nesta noite. Em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.